Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma vez dentro do nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença, que hoje venha ser um dia melhor do que foi ontem. Hoje, dia 24 de abril, com o tema Um uso produtivo para o desdém. Assim como quando carne ou outros alimentos são postos diante de nós e pensamos, isto é um peixe morto, uma ave ou porco mortos, e também este ótimo vinho é apenas o suco de um cacho de uvas. Esta túnica debruada de púrpura é apenas lã de carneiro tingida e um pouco de sangue de um marisco. Ou sobre o sexo, que ele é apenas a fricção de partes íntimas seguida por uma descarga espasmódica. Da mesma maneira que nossas impressões agarram acontecimentos reais e os permeiam, nós também os vemos como realmente são. Isso está nas Meditações de Marco Aurélio e continuamos. Há um exercício estoico que poderia ser definido como expressões desdenhosas. Os estoicos usam uma linguagem quase cínica como uma maneira de desmanchar algumas das partes mais fantasiosas ou mais cobiçadas da vida. Repare no comentário espirituoso de Marco Aurélio sobre o sexo. Por que ele diria algo assim? Bem, se você tirar um minuto para considerar o sexo desse ponto de vista tão absurdo, talvez fique menos propenso a fazer algo vergonhoso ou embaraçoso em sua busca. É um contrapeso para o olhar naturalmente tendencioso que lançamos para algo que parece muito bom. Podemos aplicar essa mesma maneira de pensar a muitas coisas que as pessoas valorizam. Considere aquela foto que lhe causa inveja publicada em uma rede social. Imagine que a pessoa na foto a encenou em todos os detalhes. E aquela promoção no emprego que significa tanto? Olhe para as vidas das pessoas que supostamente são bem-sucedidas. Ainda pensa que elas têm um poder mágico? Dinheiro, a coisa que mais queremos e fazemos o possível para não perder. Considere que ele é coberto de bactérias e sujeira. Aquela pessoa bonita, perfeita, que você está admirando de longe. Lembre-se de que se ela for solteira, outras pessoas devem tê-la descartada em algum momento. Deve haver alguma coisa errada com ela. Esse exercício não vai transformá-lo em um cínico, mas vai lhe proporcionar alguma objetividade muito necessária. Eu tive um professor que me disse uma frase magnífica uma vez, que a emoção é a cola da memória. E eu achei ela extraordinária, pois tudo aquilo que ocorre contigo a ponto de você não esquecer mais disso, ou seja, se tornar muito recorrente na sua memória, é algo que não foi o acontecimento que lhe ocorreu que faz com que você se lembre disso, mas a emoção que veio acompanhada do acontecimento. Quando você ganha algum dinheiro, o que você guarda na memória não é o dinheiro em si. O dinheiro é só um instrumento que você tem como se fosse um bálsamo, no qual dentro dele vem a felicidade de ganhar esse dinheiro. Para você comprar alguma coisa, para você economizar, para você realizar um sonho. A mesma coisa é quando algo ruim acontece. Não é o acontecimento em si, mas é o sentimento que vem sobre ele. A morte que vem acompanhada do luto e da tristeza, o ganhar o dinheiro que vem acompanhado da felicidade, da euforia, ou como, por exemplo, o que o Marco Aurélio citou aqui. A paixão e a emoção que nós temos sobre as coisas é que caracterizam cada vez mais o que elas são em nossa vida, e não o que ela é de fato, mas sim o que nós sentimos dela. O sexo de uma forma muito apaixonada, de uma forma muito desejosa, é o que acaba gerando pessoas que correm atrás dele diariamente. O dinheiro que as pessoas imaginam que vai mudar a sua vida, essa visão totalmente romântica sobre a fortuna, é o que leva uma pessoa a trabalhar 18 horas por dia e esquece dos filhos. E isso nada mais é do que o sentimento se tornando mais forte do que a realidade. E é aqui que entra um conselho que os estoicos podem nos dar, que é a apatheia. A palavra pathos do grego nada mais é do que paixão, aquilo que nós sentimos diante de alguma coisa. E a paixão não só naquele sentido romântico, mas a paixão no sentido emotivo. Qualquer sentimento que você tenha é uma paixão, seja alegria, seja felicidade, seja tristeza, seja ansiedade. E a apatheia é a ausência de paixões. Quando você tira os seus sentimentos e emoções diante de alguma coisa, você vê aquilo da forma mais nua e crua, da forma como ela realmente é. E é aí que você consegue entender que muitas vezes o sexo, como disse o Marco Aurélio, é só uma fricção de corpos, ou que o dinheiro nada mais é do que uma coisa suja, ou a comida que nada mais é do que um animal morto, e não porque nós devemos ser apáticos, no sentido de não conseguirmos mais viver com emoção alguma, mas que muitas vezes as nossas emoções nos levam por um caminho que não queremos seguir.
nos levam por um caminho no qual teremos prejuízo justamente por não enxergarmos as coisas como realmente são. Aquela corrida que você tem para conquistar um cônjuge, para conquistar uma pessoa, no qual você vai passar às vezes uma noite com ela e depois você se arrepende, porque você não olhou que era algo totalmente emotivo, que era algo totalmente apaixonado. A mente livre de paixões é uma fortaleza, como diria Marco Aurélio. E quando eu digo paixões, lembre-se disso. São sentimentos que vêm para te aprisionar. E como todo sentimento, existem os bons e existem os ruins. Existem aqueles que têm uma medida correta para você conseguir ter ao seu lado. É inevitável. Você vai ficar triste, você vai sentir desejo, você vai ficar alegre, você vai ficar eufórico. Mas o que você faz a partir disso? Você deixa que as suas emoções elas tomem conta da sua vida ou que você tome conta das suas emoções? Essa é a apatia. Essa nada mais é do que a forma, como Ryan Holiday colocou aqui, de agirmos de uma maneira cínica. Resumindo, tirando as aparências de jogo, tirando as emoções de jogo e olhando as coisas como realmente são. Então lembre-se disso, uma mente livre de paixões é uma fortaleza, pois assim você consegue se blindar das coisas como elas realmente são e não como aparentam ser. E lembre-se aí de alguma vez que você olhou para algo de uma maneira tão apaixonada, de uma maneira tão emotiva, pode ser uma pessoa, pode ser um cargo em uma empresa, pode ser o dinheiro, pode ser um sonho, pode ser qualquer acontecimento da sua vida, no qual você quebrou a cara logo depois, justamente porque você não tirou a emoção de lado e conseguiu olhar um pouco mais com a razão. Então, esse é o convite que nós fazemos por aqui hoje. Seja um pouco mais apático, seja uma pessoa com menos emoções na hora de agir. Como eu disse, as emoções elas são inevitáveis, mas tudo depende se você irá controlá-las ou se elas irão controlar você. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.